Olá, pessoas que acompanham a Paradesporto TV ou que chegaram a esse canal pelo tema do vídeo. Como vão? Meu nome é Tereza Cristina Rodrigues Vilela, eu sou pedagoga, doutora em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e professora do atendimento educacional especializado da rede municipal de Brodowski, no interior de São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é educação inclusiva. E para começar, é importante a gente usar um recurso bastante útil às pessoas com deficiência visual e também àquelas que querem se ater melhor às informações do ambiente, por exemplo. Então eu vou me audiodescrever, não é? Esse recurso é audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho baixa visão, estou usando óculos de lentes e armações escuras, uso franja, cabelo Chanel na altura do pescoço, estou usando uma camisa verde e atrás de mim tem algumas plantas. Quando a gente fala em educação inclusiva, tem vários equívocos que as pessoas costumam cometer, porque muitas vezes se associa educação inclusiva à educação das pessoas com deficiência nas escolas regulares. Mas não é só isso. A educação inclusiva pressupõe que todas as pessoas com ou sem deficiência, mas de grupos minorizados ou não, tenham o direito a aprender e a conviverem juntas nas salas de aula comuns da rede regular de ensino. Então, e aí muita gente vai se perguntar, mas será que isso funciona? Ou será que, como disse o ministro da Educação em 2021, né, alunos com deficiência atrapalham a aprendizagem de alunos sem deficiência? Ou, olha, eles aprendem, será que eles aprendem melhor mesmo, conforme disse o ministro, em escolas especiais? Não. Nós temos uma pesquisa feita em 2016 por um professor da Universidade de Harvard. Ele compilou, não é, e analisou 280 pesquisas em 25 países diferentes que apontam que as pessoas com deficiência aprendem melhor nas escolas comuns, estando inclusas nas salas comuns do sistema regular de ensino, do que nas escolas ou classes especiais. Uma pesquisa entre essas que mais chama atenção é uma feita com alunos dos Estados Unidos, com 11 mil alunos com deficiência, estudantes de escolas regulares e de escolas especiais. Os alunos das escolas regulares tiveram um desempenho acadêmico acima dos alunos estudantes das escolas especiais, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de sucesso na prática. Por exemplo, você que estudou nas décadas de 60, 70, 80, até começo, meio da década de 90. Com quantas pessoas com deficiência você estudou? Quantas pessoas com deficiência você via há anos atrás no mercado de trabalho, por exemplo, né? Hoje em dia a gente tem um avanço em relação à presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e muito dessa presença se deve às políticas públicas
de educação inclusiva, que, claro, precisam ser ampliadas, assim como é no caso do acesso ao trabalho, mas que já melhorou muitíssimo pelo acesso das pessoas com deficiência à educação inclusiva, né? É convivendo que a gente aprende a conviver e aprendendo junto que a gente aprende a aprender e a construir conhecimento. Então, mas então, como é que é essa educação inclusiva, né? Muitas vezes eu escuto, olha, mas quem defende educação inclusiva está defendendo só o direito das pessoas com deficiência socializarem nas escolas, nas classes comuns. A pessoa não aprende, ela só vai lá para socializar. Não é verdade, é justamente o oposto disso. O que nós defendemos é o direito de que todos aprendam conforme a capacidade de cada um. Nem todo mundo vai aprender as mesmas coisas ao mesmo tempo. E tudo bem, não é? A função da escola, dos professores, é dar ferramentas para que os alunos aprendam e se desenvolvam no seu máximo. E aí essas ferramentas precisam ser dadas a todos os alunos para que eles utilizem, para que eles se sirvam daquelas que melhor comportar, a forma que eles se sintam melhor para aprender. Por exemplo, um professor de matemática, eu não vou lembrar o nome dele, tinha na sala de aula um aluno com deficiência visual. E ele ficou pensando muito naquele aluno, como é que eu vou fazer para explicar a raiz quadrada, que é um conceito super abstrato, para esse aluno. E aí, a solução que ele encontrou ajudou a turma toda. Então ele pegou um tabuleiro desses vazados, né? Colocou sobre a mesa dele e disse à turma, venham cá, né? Olhe, peguem qualquer número de pininhos aí, que são, né, esses tabuleiros que a gente vai encaixando os pinos, né? E vamos ver, se o número formar um quadrado, é a raiz quadrada. Se a quantidade, né, correspondente ao número formar um quadrado, é a raiz quadrada. Se não, não é. Olha, gente, quem foi que aprendeu raiz quadrada assim, né? Teria facilitado a vida da gente. Então, ela é útil para pensar para pessoas com deficiência e para pessoas sem deficiência também, né? E para pessoas com distintos estilos de aprendizagem. Ora, tem gente que aprende muito melhor ouvindo, tem gente que aprende melhor escrevendo, tem gente que aprende melhor desenhando, né? Independente de ter ou não uma deficiência. Então, recursos que a gente use, todos os recursos que a gente possa usar, são úteis para todas as pessoas. Aí vocês dizem, mas e aquelas pessoas que oferecem mais desafios para a escola, né? Pessoas com dificuldade de comunicação. Bom, a gente precisa pensar em outras formas da gente comunicar e em outras formas da gente ensinar. Por exemplo, uma pessoa com bastante dificuldade de comunicação e até com alguma dificuldade grande intelectual. A gente pode trabalhar com o uso de materiais concretos para associar número e quantidade, por exemplo, né? Porque a gente pode ter uma pessoa com deficiência intelectual que não tem essa dificuldade, né? Mas se a gente tem uma dificuldade grande, a gente pode usar esses parâmetros. Isso vai ser útil para a turma toda, né? A gente pode trabalhar equações de formas diferentes. Se a pessoa tem uma dificuldade muito grande, a gente pode, por exemplo, estar trabalhando estados da água.
Que tal ir até a cozinha e mostrar os estados da água, não é? Ou aproveitar o momento da chuva para mostrar, não é? Então, são recursos que facilitam, no fim das contas, para todas as pessoas na sala de aula, né? E sim implica em desafios para a escola, que não pode permanecer a mesma de 500 anos atrás, né? E uma das coisas que ilustra bem a importância da gente pensar no direito de todo mundo a estar na escola é que no século XX ainda, meninos e meninas recebiam educação separadas, porque se entendia que eles precisavam aprender coisas diferentes, ou que meninas aprendiam menos. A mesma coisa acontecia em relação a pessoas brancas e pessoas negras. As pessoas negras eram excluídas não só da escola, de escolas frequentadas por brancos, como da sociedade. E isso era legitimado. Hoje em dia, nós achamos, e é um absurdo. Então, por que a gente faria isso com pessoas com deficiência? É o mesmíssimo erro. E, além disso, é preciso entender dessa importância da convivência e das trocas na educação para todas as pessoas. Então, as pessoas sem deficiência é muito útil também conviver e aprender com estilos de pessoas que se comunicam, que se locomovem, que falam e que constroem conhecimento de formas diferentes às delas. É muito rico em termos de aprendizagem, em termos de contato com a diversidade humana. Tanto quanto nós não podemos dizer a um aluno que ofereça imensa dificuldade ao sistema educacional para ensiná-lo, que volte mais tarde, porque nós não estamos preparados para ele, ou tanto quanto os pais de pessoas com deficiência não podem dizer: ah, meu filho, olha, você vem mais tarde, porque eu não estou preparado. A escola não pode dizer-se despreparada. O que ela pode e deve fazer, assim como os professores e a comunidade escolar em geral, pais de alunos, trabalhadores da educação, comunidade em geral, né? Cobrar que haja investimentos públicos em formação, em acessibilidade, em salas de recursos multifuncionais, em atendimento educacional especializado, que é responsável por quebrar as barreiras para o acesso à informação e ao conhecimento, junto com o professor da sala regular, né? Então, a gente sim precisa de políticos que atrapalhem menos, porque só de atrapalhar menos já ajudam muito o processo de educação inclusiva. Mas sim, por outro lado, nós também precisamos fazer a nossa parte no fazer cotidiano. Se você é pai, é mãe, é responsável por alguma criança ou adolescente, faça parte do conselho da escola, porque esse conselho ajuda em relação aos investimentos que chegam à escola, aonde eles vão ser colocados dentro da escola. E, por outro lado, a gente precisa de de um amparo cada vez maior à Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva.
Essa política tem menos de 13 anos e ela deu imensos resultados, porque antes a gente quase não tinha apoio à inclusão efetiva dentro das escolas comuns. A gente tem uma política que começou em 2001, é verdade, que já começava a falar um pouco na questão da educação inclusiva, mas é em 2008 que ganham força as salas de recursos multifuncionais e essa ideia do professor do atendimento educacional especializado como alguém que vai quebrar as barreiras para a aprendizagem dentro da escola, né? Esse professor deve trabalhar em contato com o professor da sala de aula comum e em contato com os profissionais da saúde, que possam auxiliar as crianças e os adolescentes na aquisição de comunicação, numa melhor postura, que facilite a educação, enfim, em recursos também que possam auxiliar a gente em sala de aula. Mas o papel da escola especial nesse sentido deve ser o de parceria com a educação regular para a inclusão do aluno com deficiência na sala de aula regular. Então, muito me espanta que a gente ainda no século XXI tenha discursos defendendo que pessoas com deficiência sejam segregadas a escolas especiais e que os recursos que podem ser aplicados e devem na educação pública regular passem aí exclusivamente para as escolas especiais. Hoje esses recursos são divididos. Então, o aluno que é matriculado, o aluno com deficiência que é matriculado nas escolas comuns da rede regular de ensino, recebe dupla matrícula. A matrícula da educação regular e a matrícula da educação especial, que é o AEE, que ele faz no contraturno. Quando as escolas especiais fazem o atendimento educacional especializado, então essa verba do atendimento educacional especializado vai para elas, além de outras verbas, quando elas também, como instituição, oferecem apoio voltado à saúde, né? Retirar toda a verba que vem para a gente poder efetivar a inclusão na educação pública é o mesmo que pensar em tirar a verba de hospitais que não estão funcionando bem. A gente não tira a verba do hospital que está precisando de recurso. Tira? Não, né? A gente dá recurso para ele funcionar melhor. Então, ora, por que a gente vai querer fazer isso com a educação? É um contrassenso. A gente precisa investir em educação pública de qualidade. E você que está me ouvindo, é importante que saiba que a escola pública é nossa. Então a gente precisa de se juntar para que ela possa oferecer uma educação de qualidade. E muitas oferecem educação de ótima qualidade. O que a gente precisa é melhorar o sistema. A gente tem em torno de 38% das escolas com salas de recurso multifuncional. A gente precisa aumentar isso, né? Sala de recursos multifuncional e atendimento educacional especializado. A gente precisa aumentar isso para quebrar as barreiras que os alunos enfrentam e que os professores às vezes enfrentam na hora de ensinar. E é isso.
O tema não se esgota, é um tema enorme, mas eu queria só trazer esta reflexão, né? Lembrando ainda, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas que é proibido as escolas negarem matrícula a pessoas com deficiência, usando qualquer que seja a alegação. Então, se você é pai, mãe, responsável por pessoas com deficiência, ou pessoa com deficiência mesmo, saiba que é um direito das pessoas com deficiência, assim como de qualquer pessoa, frequentar as escolas mais próximas da sua casa, na comunidade em que as pessoas nasceram e cresceram. E é isso. Deixo um abraço grande a todos vocês e peço que se esse conteúdo foi útil, que vocês compartilhem, deixem um joinha e deixem os comentários que a gente vai conversando e vai trocando ideias, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!